Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Bit by Bit e hoje a gente vai passar pelas top 3 pagadoras de dividendo com um preço atrativo. Lembrando que esse vídeo traz a minha opinião, não é uma recomendação de compra. Se a empresa vai ser boa para você depende de muitas coisas especificamente suas. O momento que você está passando financeiramente, a estratégia de investimento que você segue e uma série de outros fatores. Isso aqui deve ser no máximo uma sugestão de empresas para você pesquisar e aprender sobre. Tendo dito isso, eu quero começar trazendo para vocês aqui a Sanepar, a sua Unit SAPR11, atualmente sendo negociada por R$ 18,74 com um dividend yield de 5,31%. Ela está carregando uma desvalorização de 21,23% nos últimos 12 meses. Ela tem tag along de 100% e uma liquidez média diária de quase 27 milhões de reais. Para quem não sabe, a Sanepar é uma empresa de saneamento básico, tratamento de água e esgoto. E seu sócio majoritário é o estado do Paraná, com 60% das ações ordinárias. E bom, esse vídeo é para a gente ver empresa barata. Primeiro indicador que mostra o quão barata ela tá, é o PL em 4,98. Quer dizer que para cada R$ 1 de lucro que a empresa teve no último ano, você está pagando apenas R$ 4,98. Ou seja, se ela manter o seu lucro, o que é muito provável que ela cresça os seus lucros, mas se ela mantiver os seus lucros, em menos de 5 anos ela já vai ter tido todo o lucro que você pagou por ela. Um outro indicador que mostra que ela tá bem barata é o PVP, que tá em 0,75. Ou seja, ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Para cada R$ 1 de patrimônio líquido que ela tem, você só vai pagar 75 centavos. Ela tá com uma dívida líquida pelo EBITDA de 1,33 vezes, uma dívida super controlada, margens muito sólidas, 22,48% de margem líquida, um retorno sobre patrimônio líquido de 15%, retorno sobre capital investido de 12,1%. Ela teve um crescimento composto anual dos últimos 5 anos de 10,07% da receita e de 21% sobre os lucros. Ou seja, os lucros crescem mais do que a receita. Ela se tornou mais eficiente. Vamos ver um pouco do histórico. Em 2017 ela teve um dividend yield de 2,68, 2018 5,44, 2019 4,24, 2020 3,88 e atualmente 5,31. Então a gente já pode ver que ela tem um histórico consistente de pagamento de dividendos. A gente vê também que nesse período ela também sempre foi barata, nunca esteve ali com um PL acima de 10, mas também nunca esteve tão baixo quanto 4,98. A dívida líquida sobre EBITDA sempre muito controlada, desde aqui de 2012, onde a gente tem os dados. A mesma coisa a dívida líquida sobre o patrimônio líquido sempre muito pequena, uma empresa não muito alavancada. A margem líquida dela sempre consistente, sempre muito boa. A mais baixa que a gente encontra foi em 2015, uma margem líquida de 14,76%, que ainda assim é uma margem boa. O ROI também veio sempre consistente. E numa comparação com outras empresas do setor, a gente logo vê que ela está de fato muito mais barata em relação à Copasa, em relação à Sabesp. As suas margens todas ganham das competidoras. Seu nível de alavancagem muito controlado em relação às suas parceiras, seu retorno sobre capital investido, sobre ativos, sobre patrimônio líquido também superior. Em muitos aspectos ela lidera e ela é uma empresa realmente muito interessante. Um risco importante de se ressaltar com a Sanepar é o nível dos seus reservatórios. Ela depende de chuva para manter esses reservatórios altos e eles não estão nos melhores patamares. E, apesar dela ser boa pagadora de dividendos, ter consistência nos seus dividendos, ela tem uma coisa um pouco chata, é que ela demora a pagar. Por exemplo, esses juros sobre capital próprio foi anunciado em 30 de dezembro de 2019, só foi ser pago em 22 de junho de 2020. Anunciado em 2019, pago em 2020. Anunciado em dezembro de 2018, pago em junho de 2019. Então, a distância entre o anúncio dos dividendos e a efetuação desse pagamento costuma ser um pouco grande. Isso pode incomodar algumas pessoas. E quando a gente olha para o payout da Sanepar, 24%, 41%, 47%, não passa de 50%. É um payout muito controlado, muito saudável. Mas é uma empresa muito sólida, uma empresa muito forte, com bons resultados, com ótimos fundamentos e que vem apanhando para o mercado já há algum tempo. A segunda empresa da nossa lista é a Taesa. Estou trazendo aqui a TAE11, que no caso a sua unit é a que tem mais liquidez. Ela está com dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 8,89%. Ela também tem um tag along de 100% e a sua liquidez média diária é de 93 milhões. Mesma coisa, PL, maravilhoso, 4,65. O preço sobre valor patrimonial, você está pagando 1,76
R$1,76 para cada R$1 de patrimônio. O que, assim, ela não está abaixo do valor patrimonial com a Sanepar, mas ainda assim é um preço muito controlado. Dívida líquida em relação ao patrimônio líquido, muito tranquilo. Dívida líquida em relação ao EBITDA, 2,04 vezes, muito tranquilo, uma dívida super controlada. Margens maravilhosas, 66,67% de margem líquida, 37,82% de ROI, 24,41% de retorno sobre capital investido, 23,5% de crescimento composto dos lucros nos últimos 5 anos, 18,22% da receita. A gente olhar o histórico, sempre, desde 2012, um dividend yield muito alto, muito sólido, muito consistente. Olhando o PL também, ela é uma empresa historicamente barata, mas ainda assim, a gente vê aqui 7, 7,17, 8, 11, 10, 7. Então hoje, qualquer empresa boa com um PL de 4,65 tá barata, mas ela mesmo em comparação com o seu histórico, ela tá barata. A gente vê a dívida líquida pelo EBITDA, teve aqui em 2019 um pouco mais alta, mas em geral sempre muito controlada. 2013 teve um pouco mais alta, 2017 também, mas uma dívida líquida controlada. A margem, você não vê uma margem líquida abaixo de 50% desde 2012. O ROI mais baixo desde 2012 tá aqui, 14,38 em 2012 e depois 14,91 em 2017, que é um ROI muito bom. Lembrando que a Taesa, ela atua no setor de eletricidade, no segmento de transmissão, que é de todos os segmentos do setor elétrico, o mais perene, que você não tá lidando com o cliente final, você não tá lidando com a oscilação do preço da energia. Outro ponto positivo da Taesa, ela paga rápido seus dividendos, no mesmo mês pagou, se costuma pagar sempre no mesmo mês que anuncia. Outra coisa importante de se avaliar, o payout só esteve acima de 100% uma vez em 2017. Então ela sempre tem um payout controlado, ela não tá se matando para pagar esses dividendos. É um payout alto, 91%, 94%, 90%, mas não é um payout que sufoque a empresa. E outra coisa importante da Taesa é que atualmente ela tem 5 empreendimentos em construção, novas linhas de transmissão que vão trazer uma maior receita e que ela muito provavelmente vai distribuir uma boa parte dessa receita como dividendo aos seus acionistas. Olhando aqui para o gráfico da Taesa, ela teve uma boa performance aqui desde março de 2021. Quando o Ibovespa começou a cair, ela começou a botar uma tendência de baixa. Então, como ela acabou de perder a média móvel de 200 dias, talvez não seja o momento ideal para entrar nela. Talvez a gente possa começar a procurar pontos de suporte. Talvez aqui pelos 34,22, talvez aqui pelos 31,64. Mas independente da análise técnica, é uma empresa muito sólida, com fundamentos maravilhosos, com um bom histórico de dividendos. E se você for investir para o longo prazo, e se você está procurando dividendos, eu espero que você esteja investindo para o longo prazo, esse começo de queda, mesmo que ele se estenda por mais um tempo, pode ser uma boa oportunidade de montar uma posição. Você não precisa comprar tudo de uma vez, vai montando posição aos pouquinhos. Um ponto que tem suporte forte, com certeza, é aqui na linha dos R$30,72. Você viu como resistência aqui várias vezes, com certeza tem um suporte forte aqui. E agora passando para a última empresa, muito barata e dentre essas com o maior dividend yield nos últimos 12 meses, Porto Seguro, PSSA3, ação ordinária, com um dividend yield de 11,38%, tag along de 100% e uma liquidez média diária de R$68 milhões. Aqui o PL já não tá tão baixo quanto as outras, mas 10,46 ainda é um PL ótimo, muito saudável. E quando você junta isso com um dividend yield de 11,38%, não tem mais o que querer. O preço sobre valor patrimonial em 1,64 vezes, super tranquilo. Dívida líquida negativa, é uma empresa que tem mais caixa do que dívida, do que na verdade é até mais comum para esse setor. A Porto Seguro é uma seguradora, então é muito importante ela ter bastante liquidez para as possíveis sinistralidades que ela venha a ter que pagar. A gente vê que a margem líquida é um pouco mais apertada, 6,93%, o retorno sobre patrimônio líquido é de 15,64% e o retorno sobre capital investido de 8,69%. Lembrando que essa daqui é uma empresa que tende a se beneficiar do aumento da Selic. Uma seguradora, ela tem que ter muito caixa em ativos de alta liquidez. Quais ativos no mercado financeiro têm maior liquidez? Aqueles atrelados ao CDI, que acompanha a Selic. Então a Selic sobe, os resultados dela vão melhorar, as margens dela devem melhorar. Ela não teve um grande crescimento de receitas nem de lucros, mas o que a gente também está procurando aqui são dividendos, é estabilidade, é tranquilidade, é não ter surpresa. Olhando para os dividendos que ela pagou, agrupado por ano, você vê que é praticamente crescente, vem sempre crescendo, tá certo? Muita estabilidade nos pagamentos. Vamos ver o histórico. O dividend yield mais baixo que ela teve foi de 3,38%. Aí você vê aqui uns 7,74%, 4,14%. Claro que você não vai esperar que ela continue com um dividend yield de 11% pro resto da vida, mas é uma boa pagadora de dividendos. Historicamente também não é muito cara. A margem EBIT a gente viu que deu uma boa melhorada a partir de 2018 aqui. A margem líquida tá em linha com o seu histórico mesmo.
mesmo. O retorno sobre patrimônio líquido, sempre muito sólido também, sempre um retorno bom. O payout, mais uma vez, 30%, 31%, 48%, 60%. Teve um pico aqui que passou os 100% em 2018, mas com certeza foi algo extraordinário. Você vê que a média do payout dela é de 48,35%, um payout super controlado, super tranquilo, super seguro. Na análise técnica da Porto Seguro, ela vem basicamente aqui desde julho de 2018 andando de lado, né? E ela acabou de perder também a média móvel de 20 semanas, aqui a gente tá olhando no período semanal. Se ela continuar caindo, talvez um ponto de suporte interessante seja aqui pelos R$ 21,30. Mas de qualquer jeito, todas essas ações de hoje são pro longo prazo. Vai montando posição aos poucos, sem afobamento, entendeu? Tranquilidade, coletar os dividendos, reinvestir os dividendos, é isso que você tá procurando. Se não for isso que você tá procurando, tranquilo. Semana que vem eu vou lançar um vídeo em empresas de crescimento que estão baratas também. Show de bola, se inscreve aí, deixa o seu like e aguarda. Então é isso, se você gostou do conteúdo, faz o que eu acabei de falar, se inscreve, dá o like, volta pra assistir mais vezes e até a próxima.